Imagine uma traição tão profunda que abala os alicerces da política europeia. Como um raio que corta o céu nublado, foi assim que a ameaça russa no Báltico se transformou em um choque sem precedentes para o Kremlin. Após disparar contra drones invasores, o que seria uma simples medida defensiva tornou-se o prenúncio do colapso do último aliado firme de Putin na Europa. Mas como essa relação construída ao longo de décadas desmoronou em questão de dias? Viktor Orbán nunca foi um líder comum. Mais que um político, ele é um estrategista silencioso, que antecipa mudanças políticas como quem lê as estrelas. No início, Orbán e seu partido defendiam uma postura contrária à influência russa, exigindo a saída das tropas soviéticas da Hungria em 1989. Contudo, a partir de 2010, sua política mudou radicalmente. Sob sua liderança, a Hungria começou a se afastar do Ocidente influente, Bruxelas e Washington, para vagar cada vez mais próxima de Moscou e Pequim. Não foi acaso. Orbán via o modelo autoritário russo como um caminho plausível para preservar a soberania e o controle nacional, especialmente diante da rigidez do sistema liberal ocidental. Para Vladimir Putin, esse alinhamento era uma dádiva perigosa. Em vez de enfrentar diretamente a força da OTAN e da União Europeia, sua estratégia mestre era corroer essas alianças por dentro, criar divisões que paralisassem decisões e fossem incapazes de montar uma frente unificada contra a Rússia. E foi nesse cenário que Orbán se tornou a arma mais eficaz de Putin. Sempre que a União Europeia tentava endurecer as sanções contra Moscou, era ele quem segurava a marcha. Seus vetos impediram o banimento completo de bancos russos do sistema SWIFT, o sistema que sustenta as finanças globais, e suavizaram as punições contra gigantes da energia e aliados próximos de Putin. Cada passo desse jogo não só prolongava o sofrimento de suas vítimas, como era usado na propaganda do Kremlin para apontar a fragmentação da Europa. Você já imaginou a fragrância tensa de uma sala de reunião, onde uma decisão vital é bloqueada por um só país? O cheiro do café esquecido em meio ao silêncio desconfortável, o som abafado dos dedos batendo na mesa, enquanto a balança do poder hesita. Um país pequeno segurando a firmeza de toda a União, e com isso, mantendo a porta da Rússia entreaberta. Mas a história não termina aqui. Essa aliança, apesar da aparente solidez, escondia fissuras perigosas, movidas menos por lealdade e mais por interesses calculados. O que levou essa frágil teia a romper de maneira tão impressionante? Quais forças internas e externas finalmente despertaram Orbán para a realidade que nenhum jogo político poderia salvar? Acompanhe a continuação desta trama repleta de intrigas, onde alianças desmoronam como castelos de cartas, e a política mundial é tomada por um suspense cortante como o ar gelado do Mar Báltico numa manhã de tempestade. A traição de Orbán será apenas o início de uma cascata de reviravoltas que ninguém esperava. Você está preparado para desvendar quem realmente move as peças nesse jogo fatal? Imagine-se um homem, outrora parceiro fiel de Putin, transforma suas palavras em armas afiadas contra o Kremlin. O que teria acontecido para que Viktor Orbán, o cavalo de Troia que bloqueava as sanções europeias, se tornasse o pior pesadelo de Moscou? Descubra neste vídeo como energia barata virou veneno político, e Orbán optou por saltar do navio afundando, uma traição que abalou o mundo. Vamos mergulhar no caos. Orbán bloqueou sanções devastadoras contra titãs energéticos russos. As punições foram enfraquecidas, oligarcas do círculo íntimo de Putin removidos das listas. Cada veto oferecia respiro financeiro a Moscou, e vitórias propagandísticas preciosas. Qual era a mensagem do Kremlin? Veja, até a Europa divide suas fileiras. Sua unidade é miragem. Você sente o cheiro de petróleo forte no ar? O toque frio do metal nas mãos, selando acordos sujos. Mas como esse jogo se despedaçou em um golpe brutal? O veto de Orbán foi o salva-vidas do Kremlin. Bloqueou sanções, cortou bancos russos do SWIFT de forma incompleta. Agora, imagine a energia como cola tóxica entre dois aliados. Hungria presa ao gás e petróleo russos. Orbán usou essa dependência não como fraqueza, mas moeda contra Bruxelas. Enquanto nações vizinhas fugiam do combustível kremliano, ele firmou contratos longos, baratos com a Gazprom. Até deixou a Rosatom russa erguer a usina nuclear PAX-2, marca de lealdade política. Para Putin, Orbán era um instrumento ideal. Rachando o coração da Europa, burlar penalidades ocidentais e impedir união. Você ouve o rugido de motores a gás? Sente o peso das negociações secretas na pele? Mas uma rachadura começava a aparecer. Porque o mestre da sobrevivência política virou inimigo implacável. Orbán obteve alívio de sanções russas por vetos. Gás e petróleo prenderam Hungria e Rússia juntas. Para ele, Putin era escudo contra críticas de Bruxelas. Contra ataques ao Estado de Direito. Energia barata abasteceu manobras internacionais.
Ambos lucros nessa simbiose perfeita. Líderes autoritários, opostos a valores liberais ocidentais. Defensores de nações soberanas fortes com discurso de tradições antigas. A amizade simétrica quebrou o isolamento de Putin na Europa. Gritou, temos aliados entre vocês. Você respira o ar pesado de acordos clandestinos? Houve murmúrios de conspiração nos corredores do poder, mas dentro do cavalo de Troia plantado por Putin, crescia uma falha fatal, pronta para destruir seu criador. Que segredo derrubou tudo num piscar de olhos? A aliança Orbán-Putin prosperava com vetos e energia. Uma biblioteca química real selou laços. Cada reunião reforçava a fachada de amizade invencível. Mas a lealdade do cavalo não era de crença ou fé. Era pista egoísta fria. Você sente o calafrio de traição iminente? O sabor amargo de hipocrisia no ar? Agora, o colapso se aproxima. Um homem pragmático avistando o fim de um império em ruínas. Que força invisível o fez cortar laços tão profundos, deixando Putin humilhado na poeira geopolítica? Aguarde, o choque está por vir, revelando como um aliado virou vilão em instantes decisivos. Olhando para o contexto em que Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, se destacou como um líder pragmático, observamos que sua lealdade a Putin não era baseada em ideais, mas sim em interesses pessoais. Em momentos críticos como as tensões geopolíticas entre a Rússia e o Ocidente, Orbán percebeu a fragilidade de sua aliança e o impacto do apoio crescente da União Europeia à Ucrânia. Ele se viu em uma encruzilhada. Por que um mecanismo que funcionou por anos desmoronou tão rapidamente? O que detonou essa aliança, construída sobre cúpulas e vetos, em uma única noite? A resposta está em uma palavra: realidade. Em 2025, a dura realidade da guerra na Ucrânia penetrava até as paredes mais espessas da propaganda do Kremlin e alcançava Budapeste. Orbán compreendeu que seu futuro não estava em Moscou. No cerne dessa mudança abrupta, 3 razões interconectadas se destacavam. Em primeiro lugar, a evidente fraqueza militar e econômica da Rússia. A chamada Operação Militar Especial, que deveria durar poucos dias, entrava no seu 3º ano, com o exército russo acumulando centenas de milhares de baixas e presa em um impasse no fronte. As sanções ocidentais, que inicialmente pareciam ineficazes, começaram a corroer a economia russa como um câncer. Até 2025, a Rússia enfrentava uma das piores crises de combustível de sua história, lutando para abastecer gasolina e diesel para suas tropas e agricultores. O rublo desvalorizava, a inflação disparava e o custo da guerra se tornava insustentável. Orbán via esses números. Ele observava o navio de Putin à deriva. Seus motores falhando e uma tempestade se aproximando no horizonte. Continuar atado a esse barco afundando era um erro que até os capitães mais experientes evitariam. A segunda razão era a imensa pressão econômica sobre a Hungria. A União Europeia congelou bilhões de euros destinados ao país, devido a sérios retrocessos no Estado de Direito, na independência judicial e na liberdade de imprensa. Esses fundos eram vitais para a economia húngara. Orbán estava em negociações difíceis com Bruxelas para desbloquear esse dinheiro. A condição da UE era clara: se quisesse fazer parte da família europeia e desfrutar de seus privilégios, deveria seguir suas normas e se posicionar contra os inimigos da família. Neste contexto tenso, Orbán percebeu que poderia não ter o luxo de se esconder por trás de Putin para chantagear Bruxelas. Ele precisou fazer uma escolha: continuar no barco à deriva ou nadar em direção à UE, que lhe oferecia uma tábua de salvação. Orbán, sempre astuto, optou pelo movimento que garantiria sua sobrevivência. O destino não estava mais em Moscou, mas em Bruxelas. A necessidade de adaptação e sobrevivência política falava mais alto. Agora a festa do Kremlin estava prestes a ser interrompida. E o que poderia ser a resposta da Rússia a essa reviravolta? Uma nova era de intensidade crescente nas relações internacionais se aproximava. No frio do outono de 2025, Viktor Orbán também sentia o vento do desespero econômico soprando forte. Lembrem-se do contexto anterior. A União Europeia havia congelado bilhões de euros em fundos para a Hungria por problemas graves no Estado de Direito, na independência judicial, na liberdade de imprensa e no combate à corrupção. Esse dinheiro era essencial para a economia húngara. Orbán passou meses em negociações acirradas com Bruxelas para liberar aqueles recursos. A condição da UE era inequívoca, uma exigência que ecoava como um ultimato que poderia mudar tudo. Se você quiser fazer parte da família europeia e desfrutar de seus privilégios, deve obedecer às regras da família e tomar uma posição clara contra os inimigos da família. Imagine o cheiro de papel burocrático queimando nas salas fechadas de Bruxelas, o som distante de voos comerciais sobrevoando o céu europeu, o toque gelado do dinheiro inacessível como areia escorregando pelos dedos.
Essas palavras eram uma faca afiada no ar rarefeito da diplomacia, forçando Orbán a confrontar a realidade crua de uma aliança agonizante. Com a Rússia enfraquecida militar e economicamente, e o apoio da UE à Ucrânia cada vez mais determinado e unido, as cartas na mesa de Orbán começaram a virar contra ele. Seu poder de barganhar escondendo-se atrás de Putin para chantagear Bruxelas foi erodido. Agora, diante de um dilema devastador, ele tinha que escolher: afundar junto com o navio soviético de Putin e afogar-se economicamente, ou nadar em direção à boia salva-vidas oferecida pela UE. Orbán sempre foi um líder que seguia o rastro do dinheiro, e nessa vez, o tesouro brilhava em Bruxelas, não em Moscou. Mas espere, o que deu um empurrão final nessa reviravolta que humilhou o Kremlin? Será que um líder astuto como Orbán foi pego desprevenido, ou havia um plano obscuro por trás? Essa traição não foi casual, mas o ponto de inflexão que preparou o palco para o colapso de Putin. Sinta o ranger dos dentes rangendo enquanto Orbán sentava-se à mesa de negociações com o Ocidente, buscando provar sua lealdade à OTAN. Mas então veio a provocação que mudou tudo: aviões russos, provavelmente drones, invadindo o espaço aéreo húngaro. O Kremlin, em seu caos delirante, confundiu amigos com inimigos, um erro estratégico colossal que entregou a Orbán a oportunidade dourada que ele buscava. Aquele líder húngaro aproveitou o golpe com precisão cirúrgica, atingindo vários alvos de uma só vez. Ao Moscou disse: não sou mais seu peão. A Bruxelas e Washington: sou ainda um aliado confiável da OTAN, e minha lealdade tem um preço. E ao seu povo: protegerei nossa soberania nacional a qualquer custo. Não era questão de princípios, mas puro instinto de sobrevivência, como um rato pulando de um navio afundando no último segundo. Esse salto não apenas salvou Orbán, mas detonou um efeito dominó que explodiu todo o plano de Putin na Europa. A única frase de Viktor Orbán foi o primeiro tremor de um terremoto político nascido em Budapeste e que sacudiu toda a Eurásia. Era o primeiro elo de uma cadeia sísmica destinada a derrubar a rede de aliados internacionais de Putin. Que outros líderes desleais seguirão seu exemplo, traçando linhas em meio às cinzas dessa humilhação russa? Sinta o cheiro de fumaça de fogos diplomáticos extintos, o aroma metálico de decisões tomadas às pressas, o toque frio de tratados rompidos. Traição é contagiosa, e a rebelião do aliado mais fiel ousou os outros, representando uma das derrotas psicológicas mais devastadoras do Kremlin. Os alicerces da confiança foram abalados. O aliado mais leal e confiável de Putin, Orbán, agora apontava uma arma militar diretamente para a Rússia. Essa notícia não passou despercebida em Bruxelas e Washington, mas também em Pequim e outras capitais globais. Quem sucumbirá primeiro à pressão inexorável da mudança? Esse choque revelou Putin como vulnerável, um ídolo com pés de barro em meio a aliados traidores. Como um flashback pungente, lembre-se daquela noite gelada em que Orbán, ainda flertando com Moscou, sentia o cheiro azedo de gás russo envenenando o ar da independência húngara. Mas agora, o ar é mais limpo, carregado de promessas europeias. A anatomia dessa traição estratégica mostrou ao mundo que a lealdade de Orbán nunca foi ideológica, mas mercenária, baseada em interesse próprio puro. E essa revelação força Putin a questionar: quantos outros cavalos de Troia vêm mascarados de amigos? Cada veto que Orbán derrubou antes contra sanções contra a Rússia agora volta como um bumerangue, derrubando o império putinista. Sinta o peso das decisões pesando como chumbo, o som de alianças rachando como vidro sendo pisado, o calor de um confronto geopolítico ardente. O futuro da Eurásia está em jogo, e essa virada deixa Putin isolado, sua Europa em farrapos. Mas e se esse é apenas o começo? Com reviravoltas ainda mais chocantes por vir, quem será o próximo traidor a cravar a faca nas costas de Putin? A pergunta que ecoa em nossas mentes: como Putin, outrora poderoso, permite que seu império desmorone por contas de dinheiro e enganos suicidas? Essa saga de traição revela um mundo onde alianças se quebram como ondas contra rochas frias. Medo dominará o Kremlin enquanto aliados fogem, humilhando o líder que pensou ser invencível. Cliffhanger: Orbán logo promoverá sanções contra a Rússia, prova de que o jogo mudou para sempre. Quem previu essa queda dramática? A autodestruição de Putin continua, mas será que ele recuperará o controle antes que tudo se perca? Sinta moradores cartões em suspensão, mas agora uma nova era geopolítica se abre, cheia de traições e surpresas. Pressing. Resumo da parte anterior. A traição de Viktor Orbán foi o primeiro tremor de um terremoto político que teve origem em Budapeste, abalando toda a Eurásia. Esse ato desmantelou a rede de aliados internacionais de Putin, revelando fraquezas em sua estratégia de divisão e controle. A traição é contagiosa.
Seja uma faísca que inflama a desconfiança, ou um eco que ressoa em capitais ao redor do mundo, a rebelião de um aliado leal muda a percepção de muitos. O que Orbán fez não apenas abalou os pilares do Kremlin, mas também lançou uma sombra sobre a confiança que Putin julgava ter consolidado. A ameaça militar da Hungria a Moscou foi uma mensagem clara: a lealdade agora não tem preço. Essa sacudida foi observada atentamente em várias capitais como Bruxelas e Washington, mas também em cidades como Belgrado e Astana. O impacto dessa ação reverberou entre países que até então mantinham uma proximidade com a Rússia. O que Orbán mostrou foi um novo caminho. Distanciar-se de Moscou agora era seguro e potencialmente vantajoso. O preço da lealdade estava zero, a oportunidade de ganhar bilhões de euros da comunidade ocidental era um convite irresistível. Os líderes pragmáticos viram a realidade. A economia e o poder militar da Rússia estavam em declínio, incapazes de oferecer as garantias de segurança de outrora. Ao contrário, permanecer próximo a Moscou significava arriscar sanções ocidentais e o isolamento em uma era em que a soberania nacional estava em jogo. A decisão de Orbán se apresentou como uma porta de saída digna. Naquele instante, a rede alternativa de alianças que Putin havia cuidadosamente tecido começou a ruir. As nações que se entrelaçavam em sua estratégia, como Bielorrússia, percebiam que ao priorizarem seus próprios interesses, a distância de Moscou se tornava uma escolha sensata. Até a China, que antes suportava essa relação, começou a sentir o peso do aliado enfraquecido. Essa era a maior apreensão de Putin. Não apenas ser abandonado pelo Ocidente, mas pela própria lealdade de seus aliados. Cada movimento de Orbán, revelador de uma coragem inesperada, era um sinal claro: a lealdade pode ser um jogo de riscos. Diante da fragilidade russa, a alternativa tornou-se uma questão de sobrevivência e oportunismo, abrindo caminhos inesperados para novos alinhamentos no cenário geopolítico. Em um cenário surpreendente no Mar Báltico, onde os aviões de guerra russos costumavam voar sem restrições, uma sombra inesperada surgiu nas telas de radar da NATO. No dia 25 de setembro de 2025, 5 aeronaves russas foram detectadas em espaço aéreo internacional, com transponders desligados e sem nenhum plano de voo estabelecido. Esse desafio constituiu uma ameaça sem precedentes à aviação civil e colocou à prova a paciência da aliança militar. Imediatamente o Comando Aéreo da NATO emitiu ordens de interceptação para os jatos designados à missão de policiamento aéreo no Báltico, baseados na Lituânia. 2 caças da NATO se aproximaram rapidamente da formação russa, que incluía uma aeronave de vigilância eletrônica e Il-24 caças Su-27 e Su-30. Surpreendentemente, os jatos que se dirigiam contra essa formação não eram Eurofighters alemães ou F-15 americanos, mas sim 2 caças JS-39 Gripen com a bandeira da Hungria estampada em suas asas. A determinação para tal ordem veio de Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro que por muito tempo foi considerado uma marionete de Vladimir Putin na Europa. Essa ação não era uma simples interceptação militar, era uma reviravolta política. Dava-se início a uma traição marcada por uma lâmina de aço cravada nas costas do Kremlin, vinda de um amigo considerado próximo. 5 dias depois, durante uma coletiva de imprensa, Orbán declarou que os drones russos estavam violando o espaço aéreo da Hungria e que não hesitariam em derrubá-los. Essa afirmativa não era um mero aviso, mas uma ordem para abater. Era o primeiro tremor de um terremoto político que anunciava a queda do último bastião de Putin na Europa. Um aliado tão leal agora apontava uma arma em sua direção. Para compreender como essa traição impactou o cenário geopolítico, devemos explorar as raízes dessa aliança tóxica. Orbán sempre foi um estrategista perspicaz, captando as mudanças nas correntes políticas antes de todos ao seu redor. Nos últimos anos, sua política de abertura ao Oriente havia afastado a Hungria da influência de Bruxelas e Washington, aproximando-a de Moscou e Pequim. Putin, por sua vez, via na relação com Orbán uma oportunidade irrestrita. Entretanto, a dinâmica começou a mudar em 2025, quando a realidade da guerra na Ucrânia começou a afetar não apenas o Kremlin, mas também Budapeste. A desilusão de Orbán com a situação da Rússia ficou evidente. O exato aliado que antes fortificava sua posição agora aparecia como um fardo. Todo esse contexto traz à tona uma questão crucial. Como é possível que uma aliança forjada sobre interesses mútuos desmoronasse tão rapidamente? O que estava em jogo nessa dança de poder e traição? A primeira razão foi a fraqueza militar e econômica da Rússia. A operação militar que deveria durar poucos dias já estava no seu 3º ano, com uma avalanche de baixas e um impasse estratégico na frente de combate.
A pressão econômica sobre a Hungria também se intensificou, especialmente após a União Europeia reter bilhões de euros devido a deficiências na aplicação da lei e na luta contra a corrupção. Isso levou Orbán a uma encruzilhada: permanecer aliado a um barco que afunda ou se aliar a Bruxelas, que oferecia uma torre de salvação. Em meio a este tumulto, Putin cometeu um erro estratégico maior, ao provocar o espaço aéreo húngaro com drones. Ele ofereceu a Orbán a oportunidade que ele tanto desejava. Com um único movimento, Orbán transformou-se de peão a rei no tabuleiro geopolítico. Ele se tornou um símbolo de resistência à opressão russa, e essa mudança não só o salvou, mas reviveu uma onda de traições que reverberou pelo cenário internacional. O que Orbán realmente queria ao desafiar Putin? Essa pergunta ecoa pelo cenário europeu, pois a traição não é apenas um ato político, mas uma mudança de paradigma. A lealdade baseada no interesse muitas vezes se desvanece quando a ameaça se torna mais premente. E o resultado dessa era de incertezas não afetou apenas Putin, mas também seus outros aliados. O verdadeiro significado dessa reviravolta ecoará nas páginas da história. O jogo entre os estrategistas da Europa mudou. Uma nova era se desenha na Europa. No distante Mar Báltico, onde os aviões de combate russos uma vez patrulhavam sem restrições, uma sombra inesperada se materializou. Em 25 de setembro de 2025, os radares da OTAN detectaram uma frota de 5 aeronaves russas em espaço aéreo internacional. Seus transponders estavam desligados, sem um plano de voo, transformando-se em uma grave ameaça para a aviação civil e desafiando a resistência da OTAN. Assim começou um confronto que mudaria o equilíbrio de poder na Europa. 2 aeronaves da OTAN prontamente acionadas se aproximaram da formação russa. Essa formação era composta por um avião de vigilância IL-22 caça Su-27 Su-30. No entanto, os caças que se dirigiram a essa formação eram diferentes. 2 JS-39 Gripen da Hungria. Essa ordem veio de Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro, conhecido como o cavalo de Troia de Putin na Europa. Não era uma simples interceptação militar, era uma quebra de confiança, uma facada nas costas do Kremlin. 5 dias depois, em 30 de setembro, Orbán proferiu uma declaração gélida sobre drones russos invadindo o espaço aéreo da Hungria. Não temos medo disso. Eles serão derrubados. Aqui estava o ponto de virada. O último bastião de Putin na Europa estava ruindo. Orbán, uma figura que sempre flertou com o autoritarismo, havia tomado a decisão de se distanciar de Moscou, colocando em risco a própria amizade que havia lhe concedido poder e influência. Para entender essa traição devastadora, é necessário explorar as raízes da relação entre Orbán e Putin. Orbán, um estrategista astuto, sempre navegou nas correntes políticas, utilizando ideologias como instrumentos de poder. No entanto, sua trajetória não começou com a relação amistosa com o Kremlin. Ele foi um ativista que exigiu a retirada das tropas soviéticas na queda do comunismo em 1989, mas ao retornar ao poder em 2010, adotou uma política voltada para o leste, aproximando-se de Moscou e Pequim. Este alinhamento estratégico tinha suas razões. A dependência da Hungria do gás e petróleo russos era uma arma de barganha contra Bruxelas. Ao assinar contratos de longo prazo com a Gazprom e permitir a construção de uma usina nuclear pela Rosatom, Orbán apostou em uma parceria que garantiria sua posição frente à pressão ocidental. Contudo, em 2025, a realidade do conflito na Ucrânia havia se infiltrado nas paredes do Kremlin, e Orbán percebeu que seu futuro não residia em Moscou. Ele viu os números alarmantes. A Rússia, envolta em uma crise econômica profunda, estava militantemente enfraquecida. O rublo despencava, a inflação disparava e a capacidade de sustentar um esforço de guerra colapsava. A Hungria, pressionada por sanções da União Europeia, não podia mais esconder-se atrás da Rússia enquanto lutava por seus próprios interesses. Assim, diante da impotência de Putin e da pressão crescente de Bruxelas, Orbán fez sua escolha: distanciar-se de um barco afundando e nadar em direção à segurança oferecida pela OTAN. Já não sou seu peão, declarou a Moscou. Para Bruxelas, continuo sendo um aliado da OTAN, mas minha lealdade tem um preço. Essa mensagem, poderosa e ousada, não só ameaçava Putin, mas também enviava um eco ao redor do mundo. Até mesmo os aliados mais próximos estavam dispostos a mudar de lado quando os interesses pessoais estavam em jogo. Como Putin responderia a essa traição? Sua diplomacia estava em ruínas, e cada opção era uma armadilha. Ficar em silêncio destruiria sua imagem de força. Retaliações poderiam empurrar Orbán diretamente aos braços da OTAN, acelerando o processo de desvincular a Europa do gás russo. Os desafios se acumulavam, e a traição de Orbán reverberaria em todas as direções, minando o controle de Putin sobre suas operações na Europa.
Essa ruptura não apenas expôs a vulnerabilidade do Kremlin, mas também trouxe à luz um importante princípio: a lealdade no jogo político pode ser efêmera, movida por interesses pessoais e não por ideais. Com essa traição, o cerco se fechava, e as fissuras na confiança entre aliados se ampliavam, prenunciando um novo e tumultuado capítulo na política europeia. Na parte anterior, observamos que bilhões de euros em fundos congelados foram utilizados como arma, permitindo que até mesmo o aliado mais fiel da Rússia se unisse à órbita da União Europeia, fortalecendo a linha de defesa coletiva da OTAN. O dinheiro se mostrou muito mais poderoso do que a suposta amizade de Putin, um fato que reverberou como um monumento de vergonha nas paredes do Kremlin. Quando Putin tentou entrar em contato com Orbán, o que ele ouviu não foi uma conversa amigável, mas um ultimato militar. A amizade entre eles chegará ao fim, e com isso, uma nova ameaça começara. Essa ameaça não provém apenas do cano de um caça JS-39 Gripen húngaro, mas também dos escombros do que antes era sua maior estratégia, que consistia em dividir e conquistar. A declaração de Viktor Orbán foi além do simples resultado de uma batalha vencida. Era uma declaração de que o poder estava mudando de mãos. O termômetro geopolítico mostrava a agitação da agulha, que se afastava rápida e irreversivelmente de Moscou. A caída de um líder geralmente se inicia com aqueles mais próximos se afastando. Quando os amigos mais próximos e leais começam a ameaçar, isso é o sinal mais claro de que o fim está próximo. Não se tratava apenas de uma mudança de política, mas de uma traição pessoal, um dos momentos mais solitários e humilhantes na queda de um império. O último bastião de Putin na Europa foi incendiado exatamente pela guarda que ele mais confiava. O que antes era um cavalo de Troia do Kremlin agora se tornará um reduto da OTAN. A mensagem que emergia deste novo bastião era clara não apenas para Moscou, mas para o mundo todo. O imperador estava nu e seu navio estava afundando. Com a perda até mesmo de seu aliado mais próximo, Putin inicia uma purgação de generais, mergulhando o Kremlin em um cenário de caos. Em nosso próximo vídeo, iremos explorar essa turbulência interna, pois quando um tirano cai, os primeiros a serem soterrados são sempre os que estão mais próximos dele. É o início de uma nova era, mas quem será o próximo a se rebelar? As águas frias e cinzentas do Mar Báltico, onde antes os caças russos voavam em liberdade, presenciaram um evento inesperado. No dia 25 de setembro de 2025, os radares da OTAN registraram uma frota de 5 aeronaves russas no espaço aéreo internacional. Com os transponders desligados e sem um plano de voo, essa presença representava uma ameaça imensa à aviação civil e um desafio direto à bravura da OTAN. A missão de policiamento do espaço aéreo báltico, com base na Lituânia, recebeu imediatamente a ordem de interceptação. 2 jatos da OTAN rapidamente se aproximaram da formação russa, percebendo que estavam diante de um poderio aéreo superior, formado por um avião de vigilância eletrônica e L-22 caças Su-27 e 2 Su-30, todos visíveis em seus radares. Um comando internacional foi emitido para a identificação. No entanto, os jatos que se aproximavam não eram Eurofighter da Alemanha, Typhoons da Grã-Bretanha ou F-15 dos Estados Unidos. Eles eram 2 caças JS-39 Gripen, ostentando a bandeira húngara em suas asas. A determinação que estava por trás dessa ordem vinha de Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, conhecido há muito tempo como o cavalo de Troia de Vladimir Putin na Europa. Essa não era apenas uma interceptação militar. Era uma reviravolta. Era uma traição. A lâmina de aço frio foi cravada nas costas do Kremlin pelo amigo europeu mais confiável de Putin. 5 dias depois, em 30 de setembro, essa lâmina foi profundamente enfiada. Orbán apareceu diante das câmeras e pronunciou uma frase gélida sobre drones russos violando o espaço aéreo húngaro. Não temos medo disso. Eles serão abatidos. Se você tem drones que não pertencem ao seu estado, derrube-os. Aquela não era uma advertência diplomática, mas uma ordem clara para derrubá-los. Era o tremor que anunciava a queda do último bastião de Putin na Europa, revelando que até mesmo seu aliado mais leal agora apontava uma arma contra ele. Você consegue imaginar a tensão no ar? O mesmo céu que antes era protegido por aviões russos agora estava cercado por um cenário de tensão e incerteza. A unidade de uma Europa outrora fragilizada estava prestes a se desintegrar, e a um passo estava a revelação de que o leão do Kremlin já não tinha o poder que imaginava. Qual seria o próximo movimento de Putin em um tabuleiro instável? O eco dessa traição se espalharia, afetando as alianças internacionais e reconfigurando os laços de poder na Europa. O que mais estava prestes a acontecer em um jogo de domínio e sobrevivência onde as lealdades se desfez? Assim, a história de traição, ambição e reviravoltas inesperadas só estava começando.
Você já imaginou um traidor no coração da própria fortaleza de um império? No fim de setembro de 2025, algo inacreditável aconteceu sobre o frio e cinzento Mar Báltico, onde os poderosos caças russos voavam sem sombra de ameaça. 5 aeronaves russas, silenciosas e sem identificação, cruzaram o espaço aéreo internacional. Essa ousadia representava um golpe brutal à segurança civil e um desafio direto à coragem da Aliança Ocidental. A missão de polícia aérea da Lituânia não hesitou. 2 caças partiram em resposta. Mas havia um detalhe que ninguém esperava revelar. Enquanto a formação russa exibia uma força impressionante, um avião espião eletrônica IL-20 escoltado por caças Su-27 e Su-30. Os jatos que se aproximavam não eram os esperados Eurofigher alemães, Tifons britânicos ou F-15 americanos. Eram jatos JAS-39 Gripen com a bandeira da Hungria estampada nas asas. E quem puxava as cordas por trás disso? Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro, o nome que há anos ecoa como o cavalo de Troia de Putin na Europa. Então, aquilo não foi um simples ato militar. Foi uma traição calculada, uma lâmina fria cravada entre as costas do Kremlin pelo seu aliado de confiança. 5 dias depois, Orbán não se conteve diante das câmeras. Drones russos invadindo o espaço aéreo húngaro seriam abatidos sem hesitação. Esta não era uma ameaça vazia, era uma ordem de fogo, um trovão anunciando a queda do último bastião de Putin no continente. Imagine a tensão no ar. O mesmo céu outrora dominado por caças russos agora pulsava em torno de incertezas e medo. A Europa fragmentada parecia prestes a ruir, expondo a fragilidade do poder do leão do Kremlin. Mas qual seria o próximo movimento diante desse tabuleiro em chamas? Essa traição inesperada ecoaria por toda a cena geopolítica, abalando alianças, redesenhando destinos e quebrando fielmente os elos que sustentavam o império de Putin em solo europeu. O que mais estaria prestes a explodir nesse jogo de poder e sobrevivência, onde as lealdades se desvanecem como sombras ao entardecer? A sede de ambição e as reviravoltas imprevisíveis desta história estão apenas começando a emergir, prontas para surpreender o mundo inteiro.